Bom, Eliane Brandão vai falar sobre o Livro dos Espíritos e Kardec. A Eliane é lá do SEMA. Posso dizer SEMA? assim, né? Pode. Do SEMA, né? É lá do SEMA, mas é espírita já há algum tempo. É amiga da dona Ana de longa data. Então vamos vibrar da melhor forma possível para que ela possa trazer aquilo que estudou e se sinta em casa. Beleza. Bom, essa é a coisa que me atrapalha um pouco, me incomoda, mas vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a acolhida dessa casa. Eu me sinto em casa quando estou aqui. Essa é uma casa muito fraterna. As pessoas são muito fraternas. Então eu já me sinto abraçada quando eu chego nessa casa. E chegar a essa casa e encontrar o coral cantando, não tem coisa mais bonita. O coral, a música, nos acalma, nos eleva, traz o nosso melhor sentimento que nós temos. Eu gosto tanto de coral que eu canto num coral. No coral da minha casa espírita, que é o SEMA, lá no Recreio dos Bandeirantes. Lá eu faço alguns trabalhos, dentre eles eu canto no coral. Porque realmente é uma coisa linda. Nosso assunto começa no dia 18 de abril. Ainda agora encontrei com o Gilberto e ele me perguntou, e ele me disse que era bom a gente refrescar a memória com relação a essa data, 18 de abril de 1857, data da publicação do Livro dos Espíritos. Sai, então, a primeira edição do Livro dos Espíritos. É interessante a gente perceber que, a meu ver, não é só um aniversário da doutrina espírita, mas seria também um aniversário de Allan Kardec, posto que é nessa data que ele começa a utilizar esse pseudônimo. Ele, que nasceu em 1804, com o nome de Rivail, de sobrenome de Rivail. Hippolyte, eu nunca sei o nome dele de cor. Leon, eu anotei, Denizar Rivail, ou Rivail. Eu sempre trago uma cola aqui para mim, sempre. Porque a gente acaba, e eu já sei que eu vou me embaralhar para pegar o final, vou botar no princípio, para pegar o princípio, para botar no final. Mas no final dá tudo certo. E esse homem que nasce em outubro de 1804, e que se dedica à educação, e que é um grande pedagogo, um grande orientador, se encanta com uma manifestação espírita, e mais do que se encantar, ele fica muito impressionado com algumas situações em que ele assiste, quando foi levado por um amigo seu a um salão de diversões em Paris. As mesas giravam, as mesas se comunicavam, as mesas davam orientação como podia alguma coisa que não tem vida, que é matéria pura, trazer algum tipo de comunicação. Mas Deus, muito generoso, e já sabendo de que viria mais para frente esse tipo de manifestação, prepara este homem dentro do magistério para que ele fosse, não só tivesse essa percepção que ele teve, mas que ele também conseguisse colocar em livros, de uma forma bem didática, as questões relacionadas à doutrina espírita. E aos 50 anos, Allan Kardec começa a se encantar e se interessar pela doutrina espírita. Aos 53, vem a primeira publicação, sai a primeira edição do Livro dos Espíritos. Para vocês verem como é importante e interessante essa história do Livro dos Espíritos, o meu foi editado em 2013, o mais recente que eu tenho. É a 70ª edição. Quantas edições já foram feitas e estão aí distribuídas para que a gente possa estudar. E é nesse livro que está contido todo o arcabouço da doutrina espírita.
E é a partir desse livro que saem todos os demais livros da codificação kardeciana. Então, vocês vejam a importância do Livro dos Espíritos para nós espíritas. Mas nós vamos dar uma parada nessa colocação a respeito do livro. E eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou ler um trecho de um livro chamado Espírito de Verdade. É um livrinho de capa verde. A lição é a número 52 e foi escrita por Hilário da Silva. É interessante porque nessa lição ele vai narrar a angústia e a tristeza de Kardec num determinado momento de sua vida. O ano era 1860. Kardec estava sendo bombardeado pelas cartas agressivas, pelas colocações que chegavam até ele. Imaginem vocês que era uma mudança muito grande, uma quebra de paradigma, de um paradigma anterior, e ele vir falando de espíritos. Já começa com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Kardec ali entristecido, naquela manhã fria, sentado na sua poltrona, refletia sobre todos os acontecimentos que estavam vindo ao seu entorno. Nessa hora, entra na sua sala, na sala onde Kardec estava sentado, a sua esposa, que era o seu anjo da guarda. A esposa de Kardec era uma grande companheira. Era o seu esteio, a gente pode dizer. E ele diz o seguinte. Cadê aqui? Onde é que ele diz? A história que ele vai... Eu vou falando aqui, está vendo? Ó. Ele diz o seguinte. Cadê a história, meu Deus? Eu queria tanto contar exatamente como está, mas eu já me perdi aqui. Está aqui. Ele abre o embrulho. Era um belo embrulho que ele recebeu. E ali dentro tem uma correspondência. E ele lê, e está escrito assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador, desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nova vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha esposa partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Sucediam noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, lá fui eu. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me,
toquei em um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume às mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ter logo no frontispício esse entre irritado e curioso, e li. Essa obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado, Laurence. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos. Kardec abriu o embrulho. Era o Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo. Leu com emoção o que havia sido registrado. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram com essa leitura. Após a leitura, Allan Kardec dirigiu-se à janela, olhou para os transeuntes que por ali passavam, olhou aquelas mulheres, aqueles operários, aquelas crianças, e ao sair da janela, uma lágrima já escorria pelo rosto. Kardec pegou a caneta e retornou ao seu trabalho. Vejam vocês que história mais linda essa. Que história de amor. Amor à humanidade, como acabou de falar o Gilberto. É uma história que comove a todos nós. Eu lendo isso aqui em casa, eu cheguei às lágrimas também, da mesma forma. E aí eu fiquei pensando o que teria passado na cabeça de Kardec naquele momento. Ele já um homem maduro, portanto com uma vivência maior, não era mais um menino quando começou a trabalhar, mas um homem de 50 e poucos anos, em 1960, 56 anos, em 1860. Kardec já ali, com toda a sua maturidade, olhando para aquelas criaturas. E aí eu me lembrei, é claro, que vamos guardar aqui os fatos e as proporções. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 20 e poucos anos, como professora. 2 anos depois de eu estar trabalhando no magistério, e lá em Campo Grande, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação. E ali eu trabalhei no centro da cidade. Nessa época, eu circulava todos os dias entre a minha casa, que era no Grajaú, e o centro da cidade, mas sempre aquela confusão, o horário, eu tinha faculdade à tarde. Nunca parei para pensar sobre coisa alguma. O tempo passou, eu já era aposentada, quando eu retornei a trabalhar no centro da cidade, dessa vez lá junto com a Ana e com o Léo. Trabalhando por ali, quando eu não ia de metrô, eu saía da Tijuca, onde eu morava, e ia de ônibus, passando pela Presidente Vargas. Quantas vezes eu me peguei olhando para aqueles prédios da Presidente Vargas, para aqueles escritórios, e eu já espírita e já mais madura, aposentada, quantas vezes eu me peguei pensando em quantas dores, em quantas dificuldades, com quantas alegrias aquelas pessoas que trabalharam ali naqueles prédios já não haviam passado. Por quantas? E o meu compromisso não era o compromisso de Kardec, que assumira, antes de encarnar, possivelmente, com uma responsabilidade do tamanho da dele. Então, se nós somos capazes de, num momento de reflexão, elevar o nosso pensamento e levar essa preocupação para o outro, imagina Kardec. Ele já maduro, com o conhecimento que tinha, o que será que passou na cabeça de Kardec naquele momento? Às vezes eu fico pensando, e aí também fazendo uma analogia com a parte material. Gente, deixa eu beber água. Eu penso naqueles empresários
que dão o emprego para quem necessita. E que no momento de crise precisam dispensar os seus funcionários. Esses empresários estão preocupados com a parte material. Isso tudo a partir... Olha quanta reflexão, como a gente viaja quando você começa a pensar numa questão como essa de Kardec. Né? Quando ele se coloca ali na janela e olha para aquelas criaturas. E eu fiquei pensando nesse empresário que precisa dar o emprego para o sujeito para que ele tenha o seu sustento material. E quando chega um momento de dificuldade que ele tem que dispensar aquele funcionário, como não deve ser doído para ele? Isso, a gente pensando no sustento material. É preciso pensar, porque o sustento material nos dá a vida. Imaginem Kardec. Queria nos dar o sustento espiritual. Queria trazer para nós a informação que nos faria melhorar como espíritos, que nos faria crescer como espíritos. Imaginem a dificuldade desse homem, naquela ocasião, sendo massacrado pelos seus opositores. Os espíritas, e a gente trazendo isso para atualmente, os espíritas de 1940, 1920 também sofreram muito aqui. Imagina no século XIX. Como não deve ter sido difícil para Kardec. Então, o aniversário do livro dos Espíritos é também um aniversário de Kardec, na medida em que ele se dispõe a trazer para nós essas informações que são tão relevantes para o nosso crescimento. E aí eu fiquei pensando, coisa interessante, né? A gente vai olhando, e eu fiquei analisando aqui o Livro dos Espíritos, esse aqui mesmo, que é a tradução do Herculano Pires. Logo no princípio, Herculano diz que o Livro dos Espíritos nos apresenta um novo código de conduta. Observem vocês, código de conduta. E não é só o Livro dos Espíritos que vem nos apresentando isso, toda a codificação vem nos mostrando uma nova maneira de vivermos, de enfrentarmos as nossas dificuldades, de olharmos para o nosso próximo. É um novo código de conduta, só que nem sempre a gente se dá conta disso daí. E se a gente fizer uma viagem, vamos fazer uma viagem lá, encontrar Moisés. Moisés, que vem trazendo a notícia do Deus único. E aí a gente começa a pensar das dificuldades e como esses homens são inspirados, que espíritos espetaculares são esses. Moisés que vem trazendo a ideia de um Deus único, aquilo não devia ser fácil. Imagine vocês têm força, um Deus só. Pois eu tenho um Deus disso, um Deus daquilo, bezerro de ouro, tenho vários deuses. E ele vem com a proposta de substituir todos esses por um Deus único, numa sociedade extremamente embrutecida. E ele aí nos apresenta não só o Deus único, mas um Deus terrível. Um Deus que nós tínhamos temor e precisávamos ter, porque nós não entenderíamos outra linguagem. O tempo passa e vem Jesus. Vem Jesus nos apresentando a mesma coisa, só que com um amor, com uma fraternidade que abraça todos nós. E vem ele falando de um Deus de amor. E a revolta deve ter sido tão grande que logo no primeiro capítulo do Evangelho, qual o título? Eu não vim destruir a lei. Jesus vem logo apresentando isso. E, na verdade, ele vem expandindo o conceito de amor, o conceito do Deus único e amoroso. E vem nos dizendo,
ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, o tempo passa, estamos naquela zona de conforto, acostumados àquela questão, vamos à igreja, pedimos perdão, está tudo perdoado, está tudo resolvido. Quando chega Kardec, quebra de novo, outro paradigma quebrado. E aí Kardec chega e diz assim, nada disso, meu bem. A responsabilidade é sua. É você quem tem que melhorar. É você quem tem que mostrar que você é capaz. E é através da tua vontade. Então não serei eu que vou dizer a você, vá em paz, que está tudo resolvido. Imaginem vocês a dificuldade que deve ter sido, porque era tão cômodo. Eu não tenho responsabilidades, eu não tinha até aquela época, responsabilidades mais efetivas sobre o meu comportamento. E aí chega o Livro dos Espíritos. E aí, inicialmente, logo na primeira edição, cerca de 500 perguntas. Na segunda edição, que Kardec já faz a seguir, acho que em 1860, ele já acrescenta outras questões, e hoje estamos aqui com 1018 perguntas. Tudo que precisamos saber a respeito do básico da doutrina espírita está aqui. Nós tivemos de sair da zona de conforto. E ainda hoje a gente encontra pessoas que dizem que não têm ainda condições de ser espírita. Ah, não, esse negócio de ser espírita não é para mim. Porque é muito complicado. Eu tenho que mudar em muitos aspectos. Eu não sou capaz ainda. Todos nós somos capazes. Mas parece, às vezes, que existe uma cerca entre nós e Deus. Uma cerca que nos impede de ultrapassar aqueles comportamentos anteriores que nós vimos já sedimentando e não conseguimos mudar. Mas, graças a Deus, a gente aprendeu que nós temos mais de uma vida. Mas, atenção, não podemos nos apegar a isso. Ah, na próxima encarnação eu resolvo. Por quê? Se eu tenho a possibilidade de resolver agora, por que nós vamos deixar para depois? Tudo isso, essas preocupações todas, passaram pela cabeça de Kardec. Aí vocês vejam, nesse volume, com 1018 questionamentos, Kardec vai tentando levantar essas dúvidas que ainda hoje são as nossas, mas que quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que é tão coerente, que as informações que são ali contidas, que estão ali contidas, são tão possíveis de serem realizadas. Uma coisa que Gilberto falou ainda agora, e que a gente pode voltar nesse assunto, é sobre como nós somos difíceis de perceber que estamos errando. Sempre justificamos os nossos erros. E é essa doutrina que foi codificada por Allan Kardec, que nos traz a certeza que nós somos capazes. Algumas questões aqui que eu tinha sinalizado, a primeira delas que eu tinha sinalizado, como é que um espírito, como o de Kardec, já evoluído, se entristece e deixa aquela lágrima correr pelo seu rosto? A gente sempre acha que espírito de luz não se entristece. É claro que se entristece. Se entristece quando vê a nossa pequenez. Por nós e não por ele. Se entristece porque percebe que nós não estamos tocando naquele ponto principal, que é o da nossa reforma íntima. E ali, Kardec demonstra a sua grandeza, quando ele chora pelo próximo, não por ele.
Há uma passagem, uma palestra do Haroldo Dutra, que ele diz que ele tem a impressão que Kardec fazia parte da pleiade do Espírito de Verdade. Porque ele é tão inspirado nas suas colocações, porque ele é traz coisas tão evidentes, que essa é a impressão que passa. Que ele seria, então, um enviado da pleiade do Espírito de Verdade. É interessante a gente observando isso, e é interessante também a gente ouvindo outras pessoas que vão falando sobre esses assuntos. Esse livro, esse artigo que eu acabei de ler para vocês, do Hilário da Silva, ele faz referência, ele está nesse livro do Espírito da Verdade, que foi escrito por ocasião do aniversário de 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma outra informação que eu colhi também assistindo palestras. A gente assiste palestras, a gente lê os livros, a gente conversa com os amigos para que a gente possa, e todo mundo pode fazer isso, não sou eu não, todos nós podemos fazer isso, porque quanto mais informações tivermos, melhor para nós. Nós promovemos esse crescimento de uma forma mais acelerada. Esse livro, quando ele foi escrito, por ocasião do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito da seguinte forma: Emmanuel, lá no mundo espiritual, convocou alguns espíritos da mais alta elevação, que seriam, agora eu tenho que ler aqui, são muitos, que seriam Bezerra de Menezes, André Luiz, Caíba Schutel, Eurípides Barçanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. E a proposta era lançar esse livro quando o Evangelho segundo o Espiritismo completasse 100 anos. Todos eles aceitaram, naturalmente. E essa lição que eu acabei de ler para vocês, ela faz referência ao capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na hora que eles trazem essa informação para nós, a gente se volta lá para pensar de Kardec. O que Kardec fez? Kardec sentou, descansou e disse: minha parte está feita. Pegou a caneta e foi escrever mais. Pegou a caneta e aí ele usou aquele momento de reflexão, quando ele recebe aquele presente e quando ele olha para aquelas pessoas e vai trabalhar mais. E vai trazer mais informações para nós. E aí vem uma sequência de livros, que até aqui no próprio Evangelho tem, no próprio Livro dos Espíritos tem. O que é o Espiritismo, em 1859. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863. O Céu e o Inferno, em 1865. A Gênese, em 1868. E aí Obras Póstumas, em 1890, quando ele já tinha desencarnado. E essas obras, alguém já ouviu falar que elas estão obsoletas? Alguém já ouviu falar que elas não prestam mais? Vocês vejam a grandiosidade desse espírito. Que espírito fabuloso! Quantas informações consistentes ele nos traz para nos auxiliar. Isso é amor. E isso é obedecer a essa lei, a lei do trabalho. Porque ele não descansou mais. A partir dali, ele trabalhou. E aí eu ficava pensando, logo que eu me tornei espírita, por que ele trabalhava tanto, meu Deus do céu? Porque em 1857, um homem de 53 anos
já era um homem idoso. Hoje, nós achamos que... Hoje a gente vive tão bem até mais tarde. Mas naquela época, 57 anos, já era um homem cansado. Já era um homem com outras dificuldades. O mundo era muito diferente. Mas ele não descansou. E ele foi trazendo mais e mais informações para nós, até ele completar toda essa coleção de livros para nosso crescimento. Há outras situações que eu fui trazendo aqui, para a gente pensar um pouco mais. Essa questão que eu falei a respeito dos empresários e a respeito de Kardec, são questões que a gente precisa analisar. E aí, a gente começa sobretudo no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem todo um roteiro de vida que foi mostrado para nós. Basta o quê? Que a gente tenha vontade de mudar. E esse roteiro, ele facilita a nossa conduta. Ele já nos disse, ele nos orientou com relação a tudo. Ele facilita a nossa conduta. Nesses 2 livros, sobretudo. Quando Kardec volta-se para o trabalho, está aqui no Livro dos Espíritos. As questões, livro 3º, a 3ª parte do livro 3º, você tem lá. Ele trata do trabalho. E é uma questão, ele pergunta qual o limite do seu trabalho, quanto você tem que trabalhar. Vai trabalhar dentro do seu limite. No limite das suas forças. E a gente fica empurrando, tem que trabalhar hoje. E a gente está sempre achando que está fazendo demais. Mas está aqui. De uma forma tão clara. E ele diz, a seguir, na sequência, ele fala, mas até quando que a gente tem que trabalhar? Quando você ficar velho. Você deve ser amparado pelos mais novos. E aí parece até que a lei da aposentadoria se baseia, né, numa situação como essas, numa orientação como essas. São os mais novos quem devem amparar os mais velhos. Logo, a questão a seguir, eu acho que é 685, se não me engano. Eu não consigo gravar as questões, mas não é importante. O mais importante não é a gente ter o número da questão do Livro dos Espíritos. É bom ter? Claro que é. Claro que é bom você ter isso de cor, mas o mais importante é saber o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos que estão aqui contidos. E eu digo a vocês, até com tristeza, mas confessando mesmo a vocês, não consigo fazer tudo. E muitas vezes me pego errando e dizendo, errei de novo. Errei outra vez. Mas eu vou continuar tentando. E assim, isso acontece com cada um de nós. Uns de uma forma mais enfática e outros errando menos. Mas sendo muito renitentes em cima dos seus erros. Aqueles mais embrutecidos ainda vão levar mais tempo, mas precisamos olhar para eles com o mesmo amor que Jesus olha para nós. Imagina Jesus olhando para nós e pensando, meu Deus, 55ª encarnação dessa criatura nessa posição, e ela não consegue caminhar, está paralisada ali. Então a gente tem que ter esse olhar fraterno. Agora, uma coisa é, mas aí a gente perdoa todo mundo, não deseja o mal. Basta não desejar o mal. Porque nem sempre a gente consegue ter esse olhar tão fraterno para aquele que vem cometendo tantos problemas na nossa vida. Agora, que não sejamos nós os responsáveis por tantos escândalos. Né? Jesus nos disse que o escândalo é necessário.
mas ai daquele que o provocar. Então é preciso mesmo, às vezes há momentos em que é preciso chafurdar o fundo do rio, e aquela lama toda vai aparecer, mas aquilo vai se acalmar. Às vezes é preciso que isso aconteça para que haja uma modificação de comportamento das pessoas. E aí, voltando a pensar lá em Kardec, entristecido, eu lembrei daquela história que no outro dia mesmo a gente citou aqui, na terça-feira passada, na nossa reuniãozinha lá de baixo, quando Eurípides viu Jesus entristecido. E eu trouxe para vocês, e essa eu vou ler também, porque eu não quero perder nenhum pedacinho dessa lição. Vocês viram, já viram, né? Que eu me enrolo toda nas coisas aqui que eu vou fazendo. Eurípides tinha iniciado o seu trabalho lá em Sacramento, lá em Minas Gerais, aliás, uma cidadezinha super agradável. Nós estivemos lá no ano passado, no princípio desse ano, que lugarzinho bacana. Começaram Eurípides Barçanufo, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, de certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Olha que história bonita. Embora inquieto, como que arrastado, subia e subia. Num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Sabe aquela história que a gente não sabe se vai ou se fica? Ficou assim Eurípides. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildemente. Eurípides Barçanufo viu que Jesus também chorava e desejou fazer algo que pudesse confortá-lo. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? Jesus, interpelado por Eurípides, não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? E levado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora no olhar. E, após um instante de atenção, respondeu com voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Ao acordar, desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, Eurípides entregou-se aos necessitados e aos doentes, servindo-os até a morte. Esse livro, esse conto está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. E aí eu fico pensando, quando eu estava preparando esse estudo, né, eu fico pensando tantas oportunidades, tantas coisas. O que nós estamos fazendo com os ensinamentos que chegaram até nós? Tantos livros de Kardec vieram para nós. Ainda em outro livro, no livro Atitude de Amor,
de Vanderlei Soares de Oliveira, pelos espíritos de Cícero Pereira e Irmãs Dufour, na terceira parte, os autores espirituais apresentam as 3 grandes fases da doutrina espírita. A primeira, a Era da Legitimidade, de 1860 a 1930. Era preciso que a doutrina espírita se estabelecesse, que ela se tornasse legítima. E aí surgiram aqueles fenômenos, aquelas coisas todas. Isso se estende até 1930. A Era da Difusão, de 1930 a 2000, quando são, então, divulgados os ensinamentos de uma forma mais efetiva da doutrina espírita. E a nossa era é a era em que nós temos que interiorizar e viver a doutrina espírita. Por isso, a tristeza de Jesus. Tanto tem sido dado, tanto tem sido oferecido, porque depois de Kardec ainda surge Chico. Imagina! Tivemos Chico aqui conosco, trazendo tantos livros, tantas informações. Então, mais importante do que tudo é percebermos o que estamos fazendo com os ensinamentos valiosos que começaram a chegar para nós em 1857, com a publicação pela primeira vez desse livro. Eu não estou aqui querendo que a gente saia daqui deprimido, mas eu estou aqui querendo que a gente saia daqui reflexivo. Quantas vezes vimos a Casa Espírita, achamos muito interessante as palestras que assistimos, discutimos, debatemos, mas continuamos na mesmice. Vamos parar de pensar naquele Deus que era um Deus de temor. Vamos pensar nesse Deus de amor, que traz com suas palavras, através da doutrina espírita, tanto ensinamento. E se há momentos em que passamos por dor, e todos nós, aqui presentes e fora daqui, passamos por esses momentos, pois se há uma unidade em toda a humanidade, essa unidade é o momento da dor. Alguns são mais altos, mais baixos, mais bonitos, mais feios, são brancos, são pretos, são cultos, são incultos. Tem dinheiro, não tem dinheiro, mas a dor se abate sobre todos nós. Então, nesses momentos de dor, como é que nós estamos agindo? E nos momentos de alegria, como é que nós estamos agindo? E no nosso dia a dia diário, como é que nós estamos agindo? Não vamos esquecer dessa lição que foi trazida por Eurípides para nós, quando Jesus fala: não choro pelos que não me conhecem. E os livros espíritas estão cheios de exemplos de dirigentes de casa espírita, de outros personagens, de espíritas como nós, que ao desencarnar, ficamos até assustados. Meu Deus! Então, que a gente saia daqui hoje mais reflexivo, lembrando sempre da grandeza deste homem e agradecendo a Deus por nós termos tido não somente a Jesus, a Moisés, que veio trazendo aquela noção do Deus único, a Jesus, a Kardec. Não nos esqueçamos, 18 de abril é o dia da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essas informações com clareza e espero que saiamos daqui mais ricos do que entramos, ricos de conhecimento, ricos de vontade de mudar, ricos de vontade de nos melhorar. Porque se há uma coisa certa na nossa vida, é que nós nascemos para crescer. Somos espíritos fadados ao crescimento. Não tem jeito. Alguns vão demorar mais um pouco, outros vão numa progressão mais rápida. Que tenhamos a vontade de mergulhar nos seus livros, nos livros espíritas,
para que a gente possa internalizar esses conceitos e viver conforme os nossos amigos espirituais já nos colocaram aqui. Que a paz de Jesus fique com todos nós.